O título da mensagem de hoje é A Autobiografia do Apóstolo Paulo. Exposição de Efésios. Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Vamos ler. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, que o Senhor nos conduza no entendimento desta palavra, Pai. A Tua palavra, ela encanta os nossos olhos e que o Teu Espírito Santo coloque no nosso coração diariamente essa sede pela Tua palavra. Que os nossos olhos, eles nunca percam o brilho e a curiosidade e o amor e o desejo de conhecer o Senhor através das Suas Escrituras. E que nessa noite, uma porção daquilo que o nosso coração almeja seja ministrada da Sua parte a nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma biografia é quando você tem um texto que vai explicar um pouco sobre alguma pessoa. Então, uma autobiografia é a própria pessoa se explicando. Quando você lê uma biografia, então você passa a entender um pouquinho, a compreender, a conhecer alguém. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele se apresenta. Mas antes da gente ingressar propriamente no estudo desse texto, eu queria fazer uma análise daquilo que a gente já caminhou até aqui. O meu objetivo com esse estudo em Efésios é fazer com que a gente tenha um conhecimento um pouco diferente. Às vezes a gente ouve pregações de uma maneira mais aplicada. E aqui eu quero trazer uma exposição mais expositiva mesmo, uma explicação, uma pregação mais expositiva do texto. À medida que quando você estiver na sua casa e for passar pela carta à igreja em Éfeso, você bater o olho, você já sabe, olha, aqui o apóstolo Paulo, ele escreve sobre isso. Depois daqui ele está falando isso, depois daqui ele está falando isso, isso. Conhecimento mais expositivo do texto bíblico. Então, cumprindo esse propósito, vamos lá. Capítulo 1. O que o apóstolo Paulo fala no capítulo 1? Então, talvez você não sabe. O que tem lá no capítulo 1, na carta à igreja em Éfeso? Busca aí na sua memória. Talvez você não tenha esse repertório aí, que já foi ministrado. Mas eu vou regressar. Então, quando te perguntarem o que tem lá no capítulo 1 de Efésios, no capítulo 1 o apóstolo Paulo ele traz a obra redentora na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele vai falar esse plano, esse mistério de Deus
revelado a nós através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final do capítulo 1, o apóstolo Paulo vai orar. Tem uma oração lá. E essa oração é como que se ele fizesse assim: Pai, eu falei agora coisas tão profundas da sua parte que o teu Espírito precisa mesmo pegar cada uma dessas informações, daquilo que eu ministrei, e transportar para a mente desse povo. Então o apóstolo Paulo ora nesse teor: Pai, que a mente deles, o coração esteja aberto para aprender e para entender essas verdades que foram ministradas. Então, capítulo 1 fala sobre isso. Fala sobre isso. E o capítulo 2? Qual que é o conteúdo do capítulo 2? Capítulo 2, o apóstolo Paulo vai trazer a eficácia dessa obra redentora que ele pregou. Ou seja, ele já vai iniciar: outrora estavam vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, essa obra redentora agora aplicável a você, que estava morto, mas agora vive, através da obra redentora que ele acabou de expor, de ministrar, de trazer aos nossos corações. Então, o capítulo 2 é essa eficácia da obra redentora. E tem aquele versículo que todo mundo sabe de cor: porque pela graça sois salvos, mediante fé. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, esse é o capítulo 2. E no final, nós temos exatamente o trecho que eu preguei quando a igreja estava em reforma, que a gente estava lá no fundo, que foi a união do povo, a união dos gentios e judeus através da cruz de Cristo. E é exatamente esse trecho que está nas nossas costas, e agora que a gente vai estudar no capítulo 3, está conectado a esse trecho. Então, agora você sabe, cumprindo esse propósito nosso de ser uma pregação, uma exposição diferente do texto bíblico, realmente para a gente aprender, bem uma pegada de ensino mesmo, sem muita aplicação do texto, mas de uma maneira expositiva, que a gente estude as escrituras. Então, capítulo 1, capítulo 2, gravou aí, né? Capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele faz uma autobiografia. Só que não era para o apóstolo Paulo fazer essa autobiografia agora. Era para ele orar. Você viu que ele expõe o conteúdo e ora. E você pode ver que é a mesma estrutura do texto. Lá no capítulo 3, ele começa: por esta causa eu... E aí ele começa a se apresentar. Só que no verso 14, você pode observar lá na sua Bíblia que está escrito: Paulo ora novamente. Por esta causa, me ponho de joelhos. Ou seja, está extremamente conectado com a mensagem que eu preguei quando a igreja estava lá no fundo, a união do povo gentil e judeu através da cruz, e a oração para que o povo entenda isso que foi revelado. Só que antes disso, ele faz essa autobiografia, essa apresentação dele. Então, entendido onde a gente estava e onde a gente vai hoje, vamos ao conteúdo do texto, propriamente dito. E o apóstolo Paulo, ele já se inicia se apresentando como prisioneiro de Cristo Jesus. Vamos entender o que isso significa para nós? Primeira questão é que a prisão do apóstolo Paulo, o motivo da prisão do apóstolo Paulo é a razão da própria escrita da carta. O contexto em que o apóstolo Paulo escreveu a carta à igreja em Éfeso era um contexto em que ele estava preso, e em decorrência da prisão, a igreja em Éfeso, que foi uma igreja implantada pelo apóstolo Paulo, estava fragilizada. Imagine você hoje ter a sua liderança presa, o pastor Roberto preso. Isso fragiliza, isso impacta a fé. Então, aquele povo estava com uma fé impactada, porque o seu líder estava recolhido ao cárcere. Então isso tudo, como assim Deus permite o meu líder na prisão? Como assim? Então muitas dúvidas. Nós temos que lembrar também que o contexto da igreja em Éfeso era um contexto extremamente complicado. Naquela cidade ela sediava muito paganismo. Naquele local estava sediado o templo da deusa Diana. Então tinha muita influência. Então a igreja estava fragilizada, o seu líder preso. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta porque estava preso. E essa prisão que o apóstolo Paulo fala não é uma prisão simbólica, né? Não é, eu sou um prisioneiro de Cristo. Não.
Ele efetivamente estava preso, ele efetivamente estava recolhido ao cárcere. O apóstolo Paulo, ele havia sido preso, então os judeus da época, eles armaram um plano para matar o apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo, vocês se lembram, ele apela ao imperador, como cidadão romano ele tinha esse direito. Então, esse processo todo, o apóstolo Paulo fica 2 anos preso. E nessa prisão, o apóstolo Paulo escreve as cartas que são chamadas cartas da prisão, cartas do cárcere, que é a carta à igreja em Éfeso, Colossenses, Filipenses e Filemão. Todas essas cartas são escritas da prisão. Então o apóstolo Paulo estava efetivamente, não é um sentido simbólico, ele estava atrás das grades, preso. E o porquê dessa prisão? Por que o apóstolo Paulo estava preso? Por pregar o mistério que foi revelado a ele aos gentios. Esse era o motivo. Nós temos que ter em mente que hoje, nós fazermos parte do corpo de Cristo parece ser alguma coisa simples, mas o nosso pertencimento ao corpo de Cristo foi uma quebra de paradigma, de cultura, de anos e anos de história religiosa construída. Você fazer parte do corpo de Cristo foi, hoje não, porque parece, né, um pouco desconectado daquela realidade. Mas não, nós fazemos parte, extremamente conectados àquela realidade, nós fazemos parte do corpo de Cristo, porque um paradigma muito grande foi quebrado. A salvação, que era exclusiva do povo judeu, hoje está acessível a você, porque Deus comissionou a pessoas, e especificamente ao apóstolo Paulo. Você pode ver o título do capítulo que a gente leu, o apóstolo dos gentios, porque Deus comissionou a pessoas assim o chamado de levar o evangelho aos gentios, a nós, sair do contexto judeu. Então o apóstolo Paulo estava preso por esse motivo, por quebrar esse paradigma. E você pode perceber que a própria igreja, os próprios apóstolos tinham essa resistência em pregar o evangelho para quem não era judeu. Você se lembra de Pedro, quando ele tem aquela visão e Deus fala, vai lá em Cornélio, prega. Ele fala, não, ele não é judeu, eu não vou pregar. Aí Deus dá aquela visão a ele. Então, foi um paradigma muito grande que foi quebrado. Inclusive dentro do povo, inclusive dentro dos nossos, dentro dos apóstolos. Então o apóstolo Paulo, ele desbrava tudo. E esse desbravar com ousadia é o motivo da prisão dele. Os judeus perseguem ele, falam que ele provocou tumulto, sedição e recolhem ele ao cárcere. Da mesma forma que perseguiram e mataram o nosso mestre Jesus, eles repetem a mesma fórmula e prendem o apóstolo Paulo, acusados de coisas totalmente injustas. O apóstolo Paulo foi preso porque pregava o evangelho a mim e a você, aos judeus. Esse é o motivo. E eu falei muito dessa quebra de paradigma, e essa quebra de paradigma está lá do verso 2 até o verso 4. O apóstolo Paulo fala, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Esse mistério de Cristo é isso, a salvação. Não está conectada a uma descendência, a um povo, mas a salvação agora, ela parte de Cristo Jesus. E, portanto, em Cristo, todos podem ter acesso ao Pai. Nós não somos descendentes de Abraão, mas fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte da família de Deus através de Cristo. Esse é o mistério que o apóstolo Paulo revelou anteriormente, e esse é o mistério que foi o motivo do apóstolo Paulo ter sido preso. Então, o apóstolo Paulo esclarece o seu chamamento. Olha, eu fui comissionado por Deus para pregar o evangelho para vocês, por isso que eu estou preso. Então, ele mostra a autoridade e o encargo que o próprio Cristo, naquela experiência salvadora que nós já estudamos,
comissionou a ele. Aquele encontro pessoal que ele tem a caminho de Damasco com o próprio Cristo, que ele se rende aos pés do Senhor. E imediatamente já diz: Senhor, Jesus, Cristo, o que você quer? Fala comigo. Então, ali ele recebe esse comissionamento direto da pessoa. Então, ele traz esse esclarecimento nesses versos. Olha, foi um mistério que me foi revelado e hoje eu estou revelando a vocês. Então, entendam a minha autoridade, o meu discernimento. Entendam, aquilo que eu estou falando não pode vir de mim. Aquilo que eu estou falando foi revelado pelo Espírito. É aquela expressão que quando as pessoas ouviam Jesus falar, não, isso não vem de homem. Essas palavras não podem vir de um homem, mas essas palavras fluem do próprio Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo fala: aquilo que me foi revelado não tem como fluir de mim, mas flui do próprio Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo explica, do verso 2 até o verso 4, a autoridade que ele recebeu de Deus. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Então vamos aprofundar um pouco nesse mistério? Lá no verso 5, o apóstolo Paulo explica que esse mistério, ele outrora não foi revelado aos filhos do homem como agora. Ou seja, no Antigo Testamento, quando nós vamos, quando nós passeamos no Antigo Testamento, nós vemos pílulas, marcas que apontam para o Cristo. É um mistério que não havia sido revelado em sua plenitude, mas nós podemos ler e nós entendemos as marcas, as indicações, as flechas lançadas lá no passado que apontam para Cristo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz: olha, esse mistério revelado a mim, revelado a nós, nesta geração, não foi dado a conhecer a outros homens dessa forma. Aquilo que está revelado a nós antes estava oculto. Então, existiam essas indicações do plano de Deus em toda a Bíblia. Em Gênesis 22:18, fala que na descendência de Abraão seriam benditas todas as nações da terra, apontando para a descendência, que da descendência dele viria o Cristo, e a partir dessa descendência, todas as nações seriam abençoadas. Então, existem indicações em toda a Bíblia. E o apóstolo Paulo continua: então aquilo que não foi revelado agora foi revelado a nós, santos apóstolos. E essa expressão, santos apóstolos, são eles, os 12 e o 13º, o menor, como o apóstolo Paulo se intitula. Então, essa revelação foi revelada aos santos apóstolos e aos profetas no Espírito. O termo profetas, isso eu não tiro de mim mesmo. Augusto Nicodemos, ele explica que essa expressão provavelmente tem a ver, não tem consenso doutrinário isso aqui, então provavelmente tem a ver com aquelas pessoas que estavam mais próximas, não eram os apóstolos, mas estavam ali. Os evangelistas, por exemplo, nós temos Marcos, Lucas. Por certo, seriam essas as pessoas que essa expressão aqui quer dizer. E profetas no Espírito. E o apóstolo Paulo continua, verso 6. Ele explica um pouco mais sobre esse mistério. Ele fala: olha, através desse mistério, vocês, gentios, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Co-herdeiros com Israel. Aquilo que eu expliquei. Antes seria impossível você ter a herança do povo judeu. Aquilo que foi prometido a eles. Não tinha como. Nós não descendíamos deles como é que a gente teria a herança deles. Mas através da cruz de Cristo nós somos unidos. Nós somos enxertados nesse corpo. E somos co-herdeiros. Indo além. Nós somos membros do mesmo corpo. Todo mundo faz parte da mesma família.
Hoje não existe mais povos, existe a família de Deus. Nós fomos unificados nele. E nós somos coparticipantes da mesma promessa do céu, que foi prometido como herança aos filhos. Então nós somos coparticipantes dessa promessa. E o apóstolo Paulo continua, no verso 7 e do 8. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas. O papel do apóstolo Paulo, ele esclarece a nós, olha, eu, o menor de todos, o último, foi-me dado esse encargo, esse papel grandioso de trazer a vocês esse evangelho, que agora a salvação não está restrita ao povo judeu, mas alcança vocês. Então ele fala, eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. O menor de todos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho. E logo na sequência, no verso 10, no verso 11, o apóstolo Paulo explica o plano de Deus. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse plano perfeito e eterno, revelado a nós. O texto, muitas vezes, ele é autoexplicativo. Mas nesse pedaço aqui, tem um detalhezinho que não vem assim muito fácil. Esse plano eterno que foi revelado a nós em Cristo Jesus, e agora o apóstolo Paulo está trazendo isso que foi revelado, esse mistério, ele utiliza a expressão multiforme sabedoria de Deus. É como se essa sabedoria que impressiona fosse contemplada por toda a eternidade, um plano eterno, que agora é contemplado como se a gente parasse e olhasse a linha do tempo da história da humanidade, contemplasse, parasse assim e ficasse contemplando os planos, essa multiforme sabedoria de Deus. E aqui ele diz principados e potestades. Os anjos, eles têm interesse nessa salvação, eles não entendem essa salvação que foi derramada a você. Aqueles que caíram do céu, o Pai não oportunizou a eles o perdão, mas a você, a mim, Deus oportuniza esse perdão. Então, as regiões celestiais, elas têm dificuldade de entender os propósitos do Pai. Eles têm dificuldade de entender o porquê de tanto amor, de tanta graça derramada a nós. Há uma dificuldade dos anjos de compreender essa graça de Deus para com os homens. E o apóstolo Paulo diz que essa multiforme sabedoria de Deus pela igreja, ela vai se tornar conhecida diante dos principados e potestades. É como se, no momento da história, com essa obra completa, eles conseguissem, através da igreja, observar também essa multiforme sabedoria de Deus, todos os planos, os detalhes, uma coisa que parecia não dar certo, mas que se encaixou perfeitamente com outra, e com outra, e com outra, e com outra, demonstrando esse plano perfeito de Deus. Então, essa é a multiforme sabedoria de Deus, revelada através da igreja. A todos, aos principados, às potestades, a todos, a todos. Então, o apóstolo Paulo continua. Depois de finalizar esse plano de Deus, ele continua dizendo, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele.
Verso 13. Aí depois desse parênteses, ele retorna. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vocês lembram que a igreja estava fragilizada? Porque o apóstolo Paulo estava preso? Então ele fala, olha igreja, não fique assim. Não se desanime por minhas tribulações em favor de vós. Por pregar a mensagem a vocês, não se desanimem. Porque tudo, ele conclui, é para a glória de Deus. E eu queria finalizar a ministração com esse pertencimento a essa história, a esse plano. Às vezes nós vamos caminhando, nos sentimos um pouco perdidos nessa história, nessa jornada. Mas nós temos que ter no nosso coração uma convicção muito profunda de que nós participamos de algo muito maior do que os nossos olhos conseguem ver, do que a nossa mente consegue compreender. Nós participamos de um plano que foi almejado, que foi criado, gerado antes da fundação do mundo. E a sua existência hoje já era conhecida, já fazia parte, antes da fundação do mundo. Então tem algo muito maior. Nós temos que caminhar os nossos dias apaixonados nesse pertencimento desse plano. Nós não estamos aqui sem propósito, sem alicerce, sem convicção. Mas nós estamos aqui firmes, convictos do nosso chamado, do nosso pertencimento, do nosso destino, do cuidado do Pai, do caminho que Ele sempre estará presente, da fidelidade dEle. Nós estamos firmes, convictos. E mesmo que prisões, e mesmo que tribulações, e mesmo que circunstâncias difíceis venham contra nós, nós glorificaremos a Deus, porque em toda circunstância, você vai glorificar o nome dEle. Lá no hospital, naquele momento difícil, você vai virar para a pessoa que está do seu lado, e Deus vai te usar como instrumento para aquela pessoa, o nome de Deus vai ser glorificado. O apóstolo Paulo estava preso na circunstância mais terrível da vida, mas ele estava glorificando a Deus, ele estava curando, ele estava abençoando, ele estava libertando vidas das trevas através do evangelho vivo de Deus. Tudo para a glória do Pai. Não há força mundana ou espiritual, não há nada capaz de retirar essa convicção de que você faz parte desse plano, desse propósito muito maior do que nós mesmos. Amém? Amém? No choro, na alegria, ainda que no cárcere, vamos permanecer firmes, atentos para glorificar ao Pai em toda a circunstância. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois isso está a vossa glória. Que o Pai seja glorificado na nossa vida. Que o Pai seja exaltado na nossa vida, independentemente de qualquer circunstância. Que nós tenhamos esse propósito firme. Você foi chamado para glorificar a Deus na sua casa, no seu trabalho, no choro, na alegria. O seu propósito é glorificar a Deus. Amém? Abaixe as suas cabeças, feche seus olhos. Ore com convicção. Deus, que esse chamado, que esse propósito que o Senhor lançou sobre mim antes da fundação do mundo, Pai, Ele inunde o meu ser a cada dia, Pai. E que eu tenha, meu Deus, essa convicção comigo, quando o momento difícil chegar,
quando a situação difícil chegar, a tua palavra enraizada em meu coração seja a resposta imediata e precisa à tribulação, ao inimigo que se levanta, que eu tenha alicerces firmes, meu Pai, nos teus propósitos sobre a minha vida, Deus. E mesmo que em situações difíceis, mesmo que no cárcere, na prisão, em sofrimento, Pai, a minha vida, e eu determino isso, e eu viverei isso, a minha vida glorificará o Senhor, independentemente de qualquer circunstância, o meu ser exaltará quem Tu és, porque o Senhor, os Teus propósitos para mim são muito maiores do que as minhas necessidades, do que aquilo que eu acho, dos meus pensamentos. O Senhor vai muito além. O Senhor está acima de tudo isso. E a minha vida, Pai, que a minha vida glorifique o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.